A liturgia desse domingo, ela nos convida a abrir o nosso coração para compreender o verdadeiro sentido do discipulado, do seguimento de Cristo. Jesus nos chama a segui-lo, Jesus nos chama a banquete do reino, porém, ele deixa bem claro para nós que tem exigências, tem um caminho a ser percorrido. E, para isso, ele pede para nós 3 coisas: o desapego das pessoas, o desapego de nós mesmos e o desapego dos bens materiais. Então, por isso, à luz desta palavra de hoje, nós somos convidados a sentar, a pensar, a fazer um exame de consciência. Será que estou disposto a fazer essas renúncias? Estou disposto a colocar Deus no primeiro lugar na minha vida? Estou disposto a começar e a terminar, porque não basta começar, eu preciso terminar. Não basta ser fiel hoje, eu preciso ser fiel até o fim. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindo ao canal do Padre Tinaca. Eu sou o Padre Tinaca Justin Mberi e estamos aqui mais uma vez no nosso programa dominical Reflexão com os Leigos. Estando aqui nesse domingo, 23º domingo do tempo comum, mês de setembro, o mês da Bíblia. Queremos envolver mais leigos, o povo de Deus, no bom conhecimento da palavra de Deus. E conosco estão 3 leigos aqui: o Marco Ferrão, a Jaqueline e o Frei Mateus, que é religioso. Bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaca. Olá a todos, mais uma vez é um prazer estar aqui. Obrigado, Padre Tinaca. É um prazer estar aqui com a Jaqueline, com o Frei Mateus novamente. Não é? Vocês aí de casa que nos acompanham aí, por favor, compartilhem o nosso vídeo, comentem, né? Curtam o vídeo, que isso traz engajamento para o vídeo, ajuda a gente a disseminar a palavra de Deus e a importância do leigo para a igreja, para a comunidade. E o vídeo de hoje está bem bacana, aí, com perguntas bacanas também. Espero que todos vocês gostem bastante. Olá a todos, agradeço ao Padre Tinaca pelo convite, agradeço também por estar aqui mais uma vez, muito bom estar aqui com a Jaque, com o Marco, muito obrigado, e que Deus abençoe este nosso encontro, este nosso momento, que mais do que uma reflexão é também uma conversa, uma partilha sobre a palavra de Deus, que nós possamos crescer juntos no amor a Deus e na santidade. Boa noite, sou Jaqueline de Curitiba, uma alegria muito grande poder partilhar hoje a palavra de Deus com vocês, com o Frei Mateus, com o Marco, com o Padre Tinaca, e muito grata ao Padre Tinaca pelo convite. E vamos começar com a oração inicial, como de nosso costume. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: Se alguém quer me seguir, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, dos seus irmãos e das suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim,
não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar a obra? Caso contrário, lançará os alicerces e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dizendo: este homem iniciou a construir e não foi capaz de acabar? Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro rei, não se senta primeiro e examina se com 10.000 homens pode guerrear com aquele que marcha ao seu encontro com 20.000 homens? Caso ele perceba que não dê, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para tratar de negociar a paz. Do mesmo modo, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Estamos ainda no caminho para Jerusalém. Desta vez, o ensinamento de Jesus dirige-se às multidões. Quer dizer, a todos os discípulos presentes e futuros de Jesus. No evangelho anterior, Jesus nos diz que o banquete do reino estava aberto a todos, os que quisessem aceitar o seu convite. Agora, Lucas vai apresentar algumas exigências que devem ser cumpridas por todos aqueles que querem entrar no banquete do reino. Irmãos, não sei vocês, mas sempre me chateia quando Jesus diz: se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. É muito forte. Obviamente, muitas pessoas sábias já nos explicaram isso de uma forma a tentar diminuir a força desse diálogo. Elas mencionam que em hebraico, o oposto da palavra ódio não é amor. O oposto de ódio é preferir. Que a palavra não é tão forte na linguagem que Jesus está usando, como seria se ele estivesse falando em português ou mesmo em latim. Mas algo me incomoda sobre isso. Você sabe, quando você pega uma palavra e tem medo, e então tenta fazer com que ela soe legal, para que todos possam se sentir felizes, sabe como é? Talvez se olharmos para o contexto, talvez se olharmos para Jesus, talvez se víssemos que ele estava a caminho de Jerusalém, estava a caminho de sofrer, um sofrimento incrível, estava a caminho de ser rejeitado, estava a caminho de ver todos os seus amigos fugirem dele, os soldados romanos coroando de espinhos, rindo dele, ninguém para ajudá-lo, ninguém perto dele. E ele sabia disso quando caminhava com seus discípulos, aqueles homens que seguem Jesus. E a primeira coisa que vem à mente é: por que ele é tão forte? Ele deve ser resoluto, ele deve ser determinado, ele vai ter que fazer isso sozinho. Ele veio para salvar o mundo e veio para salvá-lo através da dor e tristeza, rejeição e tudo que seus discípulos teriam medo e nunca se comprometeriam.
Eles estavam sempre procurando as coisas boas. Como quando rezamos a Deus pelo campeonato de futebol do time de coração e pela bicicleta no Natal. Ou todas essas coisas quando somos crianças. E estamos sempre pensando que seguir a Jesus significa que temos as coisas boas, porque ele mesmo é cheio de amor e carinho. E isso é verdade. Mas ele está procurando algo mais em seus discípulos. Ele busca a resolução, o desapego de tudo, o compromisso total e completo com sua vida, porque vai passar por isso e ressuscitará e salvará o mundo com seu sacrifício de grande amor. Mas o que salva o mundo é que ele vem entre nós e nos pede o mesmo compromisso, o desapego total. Jesus não está dizendo que não ama as mães e pais, não é isso. Ele está dizendo, eu vim para salvar o mundo e vim para salvá-lo através do amor sacrificial. E é a única maneira de salvá-lo. Você deve se sacrificar e amar através do sacrifício. Não é uma estrada de rosas, não é uma dança feliz. É um compromisso que você deve assumir em seu coração. E eu estou lá porque você está fazendo isso comigo. O comprometimento é muito importante. Veja, comprometimento é diferente de envolvimento. Nas empresas, na sociedade, em tudo há esses dois grupos, os envolvidos e os comprometidos. Parece ser a mesma coisa, mas não é. O projeto que Jesus descreve aqui é exatamente isso. Ele exige comprometimento. Mas a verdade é que você se cansa. Só que chega um momento em sua vida em que você deve levar tudo a sério. Não é mais brincadeira. Você entra no vale das trevas. A fé é assim. Sua fé não vem porque sua mãe e seu pai lhe ensinaram como acreditar. Vem de sentir a terrível alternativa de caminhar pela vida sem fé, sem esperança, sem amor. E então o que Jesus está dizendo é, o que quer que esteja em seu caminho, de me seguir enquanto caminhamos juntos por uma grande causa para levar o amor e o perdão de Deus ao mundo inteiro, estamos fazendo isso, mas você deve se comprometer com isso. Você deve comprometer seu coração, você deve comprometer sua alma. Jesus no caminho está dizendo, tudo que está no caminho de você abraçar, tudo que traz amor, tudo que traz perdão, tudo que traz nova esperança, tudo que traz nova fé para as pessoas. Você abraça com todo o seu coração e se alguma coisa atrapalha e eles dizem, bem, talvez no próximo ano, ou talvez você esteja tentando demais, ou talvez isso, talvez aquilo, você deve voltar-se violentamente contra eles e ir embora. Vou te dar um exemplo. O Padre Chinaka, em um dos nossos vídeos, nos contou que um dos seus amigos queria se tornar padre. Mas seus pais eram contra essa decisão. Chegaram a dizer que o filho apenas se tornaria padre se eles estivessem mortos. No dia da ordenação do filho, os pais se colocaram a caminho da ordenação para impedi-lo. Sofreram um acidente de carro e morreram. Uma história realmente triste. No entanto, o que Jesus está dizendo no evangelho de hoje é, eu te dou a minha vida, você me dá a sua. Eu dou sem contar o custo. Eu te dou a minha vida para te ensinar a amar como eu amo. Você me dá a sua vida para receber meu amor e trazê-lo para outras pessoas. Eu começo uma missão, você continua. Mas na continuação disso, eu nunca estarei longe de você. Estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo. E é desse tipo de compromisso que Jesus está falando. E se sua mãe não gostar, se seu pai não gostar, ou você tiver problemas com pessoas, ou isso ou aquilo, não importa. Não tem nada a ver com eles. Foi aí que a palavra começou essa coisa toda. Você tem que se desprender-se da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, sua irmã, porque eles tirariam isso de você, mesmo sem perceber. Significa apenas que
não se interponha no caminho que o próprio Deus quer. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Sim, você ama sua mãe. Sim, você ama seu pai. Mas ao escolher Jesus, você deve apenas escolher a ele e somente a ele. Isso faz despertar grandes sentimentos. Isso é muito difícil de fazer. Eu sei. É muito difícil. E é por isso que ninguém mais tem o direito de dizer sim à decisão quando Jesus chega para você e diz: vem e segue-me. O compromisso deve ser seu e apenas seu. Muito obrigado, Marco. Como sempre, uma reflexão muito inspirada. Jesus pede o desapego total. E devemos colocar Jesus no primeiro lugar, como você falou, certamente isto é o que Jesus está exigindo da gente. Se queremos ser seu discípulo, devemos colocar Jesus no primeiro lugar, se sacrificar e amar verdadeiramente a Jesus. Eu lembrei, quando eu estava fazendo a experiência de entrar no Seminário do Oblado de São José, aquela fala que foi me dita, que deve ter uma grande fé em Jesus, uma fé ardente em Jesus, em que se todo mundo fosse caindo, você continuaria amando Jesus com a sua grande fé. Isso que Jesus realmente quer da gente. Não é que Jesus está literalmente dizendo que a gente vai começar a odiar os outros, mas tranquilo, devemos entender as palavras de Jesus dentro desse contexto mesmo. Muito obrigado, Marco. E agora vamos iniciar com a nossa sessão de perguntas e respostas. E vamos ver agora o contexto dessas perguntas. O Frei Mateus já vai nos ajudar com a primeira pergunta. Na cultura judaica, quem deliberadamente cortasse os laços com a família e as relações sociais perderia os meios comuns de ganhar vida. Além disso, a vida de uma pessoa e as relações familiares eram uma necessidade de segurança e identidade, independentemente da posição social. Por que Jesus, que vinha recomendando que seus seguidores amassem a todos, incluindo seus inimigos, de repente anunciou que ninguém poderia ser seu discípulo a menos que odiasse sua própria família? Bom, como o Marco trouxe bem, é interessante quando ele fala que às vezes soa mal ao nosso ouvido dizer que Jesus está nos pedindo para odiar nossa família, para odiar os nossos pais. Mas o centro aqui daquilo que Jesus quer ensinar para os judeus, ou melhor, recordar eles, porque isso é muito forte na cultura judaica, é esse amor total a Deus. Odiar a família não quer dizer eu desprezar os meus familiares, eu desprezar o meu pai, a minha mãe, ou os meus filhos. Tanto é porque os judeus têm um grande apreço, uma grande valorização pela própria família. Mas é colocar Deus acima de tudo, é colocar Deus em primeiro lugar. E para nós, enquanto cristãos, isso se torna muito mais latente, muito mais profundo, porque nós sabemos que é colocando Cristo em primeiro lugar na nossa vida que nós podemos verdadeiramente viver em plena alegria, em encontrar nele a plena segurança, encontrar nele a plena liberdade, encontrar nele o pleno sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Então, o que Jesus está querendo dizer é mais ou menos assim, olha, acordem, olhem um pouquinho para o lado, e a proposta que eu tenho para vocês vai muito além daquilo que vocês estão acostumados a enxergar ao redor de vocês. Eu quero levar vocês além. E levar além implica um passo. Como nós falamos, foi usada essa palavra renúncia. Nós precisamos de diversas renúncias para aderir a Jesus Cristo. E a primeira delas é colocando Jesus em primeiro lugar. Odiar as outras coisas significa colocar em segundo lugar aquilo que precisa estar em segundo lugar, entendendo que Jesus é quem precisa assumir o primeiro lugar na nossa vida.
E quando eu pensava e meditava sobre este evangelho, eu lembrei de uma passagem de Deuteronômio. Isso é muito forte para os judeus, porque é algo que eles sempre repetem. Lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, eu vou ler aqui o versículo 4. Diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Yahvé deve estar acima de todo e qualquer outro Deus. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Quer dizer, com tudo aquilo que você é. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando em teu caminho, deitado e de pé. Eu acho muito bonito quando diz inculcarás aos teus filhos, porque é os pais ensinarem os filhos desde cedo a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando um pai ensina o filho a amar a Deus, ele não está ensinando o filho a desprezar, a odiar a família, mas está dizendo para o filho assim: olha, meu filho, ame a Deus acima de tudo. Porque assim, independente de qual escolha você fizer, você estará fazendo a escolha certa. E às vezes, é claro que o nosso amor a Deus implicaria desprezar a nossa família só numa condição: quando alguma decisão que eu preciso tomar me leva a pecar. Se existe na minha família, se existe na minha casa, no meu ambiente familiar, uma situação que eu sei que está me levando ao pecado, que está levando eu colocar Deus em segundo lugar na minha vida, aí a gente pode até levar para o sentido mais literal da palavra odiar, mas o que Jesus está querendo trazer para a gente sintetizar é mais ou menos isso. Ame a mim acima de todas as coisas, e as demais coisas precisam estar em segundo lugar na sua vida. Não que não sejam importantes, mas se você me ama acima de tudo, é claro que as outras coisas serão muito mais fáceis de serem vividas, e o amor ao próximo vai fazer muito mais sentido. Muito legal, Frei Mateus. Você já respondeu essa pergunta, aí ficou bem claro. É bom que você enfatizou que devemos colocar Jesus em primeiro lugar. E gostei aquela sua ligação com o livro do Deuteronômio, né? 6, versículo 4. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, assim. Se realmente amamos a Jesus com o nosso coração, todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, com tudo, assim, Jesus já vai ficar no primeiro lugar da nossa vida. A gente já vai ser o melhor discípulo dele. A gente não vai desviar do caminho. Isso realmente é o que Jesus está dizendo, né? Que devemos lhe colocar no primeiro lugar. Muito obrigado por essa resposta. E aí, Jaqueline, você que agora vai responder essa pergunta. Outra condição exigida por Jesus é colocar os interesses pessoais, a própria vida, em segundo lugar, diante da prioridade, que é o projeto do reino e sua justiça. Como isso é possível hoje no nosso mundo em que o individualismo e o desejo egoístas, né, e o bem-estar individual vão contra os interesses de Jesus? Então, Padre, Jesus, nos primeiros versículos, nos pede para desapegar das nossas famílias. E agora Jesus nos pede algo a mais ainda, um pouco mais profundo e mais difícil para nós. Jesus nos pede o desapego de nós mesmos. Vou usar um pensamento de São João da Cruz. São João da Cruz vai dizer que a nossa alma tem 3 inimigos. O primeiro inimigo da nossa alma é o diabo. Mas ele fala que o diabo não é tão perigoso, porque o diabo ele nos tenta, mas ele não nos obriga a fazer nada. Nós só colaboramos com ele se a gente quiser. Segundo o inimigo da nossa alma, São João da Cruz vai dizer que é o mundo, com suas máximas, com suas propostas, que muitas vezes são contrárias à proposta de Jesus. Mas também ele diz que ele é perigoso, mas não tanto
como a terceiro inimigo que ele vai dizer para nós. Ele vai dizer que o inimigo mais perigoso para a nossa alma somos nós mesmos. Por quê? Porque é muito fácil dizer não para as coisas exteriores, muito fácil dizer não para o mundo, para algumas propostas, mas o mais difícil é dizer não para nós mesmos. Porque muitas vezes nós somos muito orgulhosos, nós não queremos contrariar a nossa vontade. Então, meus sonhos, meus planos, meus projetos, eu quero, eu sei fazer, impor minha forma de pensar, eu sou dono da verdade. Então, nós temos uma ideia sobre nós que nós somos donos da verdade. E dizer não para mim, se machuca, isso dói muito, né? Me confrontar com a minha vontade para colocar a vontade de Deus, esse é um processo muito difícil na nossa vida, né? E São João da Cruz vai dizer mais alguma coisa. Ele vai fazer uma comparação dos apegos com o passarinho. Ele fala que esse passarinho ele pode estar preso a uma corda grossa ou pode estar preso a uma corda fina, mas da mesma forma ele está preso, ele não pode voar. E assim também a nossa alma. Não importa se nós somos apegados a poucas coisas ou a muitas coisas. No final das contas, nós somos escravos. Nós não somos livres para voar e sonhar os sonhos de Deus. Então, nós somos convidados por Jesus. Parece que é radical demais, parece ser pesado demais, mas é libertador, porque não tem uma liberdade interior sem uma violência contra nós mesmos. Então, nós precisamos dessa violência contra meus desejos, as minhas vontades, os meus caprichos, o meu achismo, para sonhar os sonhos de Deus. Não tem aquela música do Frei Justo? Deixa Deus sonhar em ti. Então, para que possa seguir Jesus de uma forma livre, eu preciso me desapegar de mim mesmo, dos meus pensamentos, dos meus jeitos de ser, do meu achismo. E muitas vezes, nossa caminhada com Deus, nós oferecemos muita coisa para Deus. Às vezes, a gente entrega 30%, 50%, 70%. Daí a gente fala, Senhor, tá bom, 70%, já estou dando demais. Mas Deus vai olhar para mim, meu filho, minha filha, não, eu quero tudo. Não por um capricho, né? Mas Deus, por amor, Ele quer o nosso coração, a nossa vida totalmente desapegada e disponível para Ele. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Como a primeira leitura fala da sabedoria, então a verdadeira sabedoria é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, na maioria das vezes, ela é contrária à nossa vontade, né? Jesus, nas suas últimas palavras, Senhor, afasta de mim esse cálice, porque era muito difícil, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? Então, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer, porque a nossa vontade era muito imperfeita. Então, por isso, também a Nossa Senhora, né? Eis aí a escrava do Senhor, faça-se-me segundo a tua vontade. Então, nós somos convidados hoje também a renunciar a nós mesmos, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos caprichos, para que o desígnio de Deus possa se realizar através de nós e em nós. Muito bem, Jaqueline. Resposta excelente. Queridos irmãos e irmãs, sempre tem algo para aprender na nossa reflexão dominical. Olha aqui, Jaqueline acabou de me lembrar, né, as coisas que eu aprendi no noviciado. 3 inimigos das almas, né? Ela ficou citando São João da Cruz, o diabo, o mundo e nós mesmos. E o mais perigoso realmente é nós mesmos, né? A gente acha que é o diabo. O diabo não obriga ninguém, ele só tenta e deixa você escolher. Você que vai fazer sua escolha. O mundo também é mais perigoso do que o diabo, porque tem uma influência que o mundo exige. Mas nós mesmos devemos, né, nos cuidar, né? Porque ela agora vai ligar com agora a vontade de Deus, porque a verdadeira sabedoria é fazer a vontade de Deus. Essa vontade de Deus, muitas vezes, está contra as nossas próprias vontades. Então, por isso que somos chamados a renunciar a nós mesmos. E ela
para mim, ela acertou bem essa pergunta, tirando essa nota 10. Muito obrigado, Jaqueline, e que Deus te abençoe. A nossa terceira pergunta vai para o Frei Mateus. Seguir as relações do reino e da sua justiça é estar disposto a carregar a cruz, como já ouvimos da boca de Jesus neste evangelho. Quais são estas cruzes? Como podemos enfrentá-las? Será que existe uma cristandade sem as cruzes? O grande dilema do homem contemporâneo na nossa atualidade é esse, né? Será que é possível chegar à alegria, chegar à felicidade, sem precisar passar pelo sofrimento, sem precisar passar pelas dificuldades da vida? E, na maioria das vezes, nós, enquanto cristãos, até somos tentados a dar essa mesma resposta. Fugir da dor e buscar sempre aquilo que nos dá mais prazer, aquilo que nos dá mais gosto. Mas nós sabemos, e como a Jaque trouxe muito bem São João da Cruz, que é um grande doutor da vida espiritual, que geralmente aquilo que vem fácil também vai fácil. E geralmente aquilo que o caminho que aparenta ser mais largo, mais proveitoso, ele acaba nos prejudicando e acaba nos tornando escravos. O exemplo que São João da Cruz usa para aquele passarinho, isso é muito... Eu gosto muito desse exemplo, porque todos nós queremos voar, todos nós... Quem não gosta de ter aquela sensação de liberdade, quem não gosta de dizer assim, nossa, como é bom fazer exatamente o que eu quero, o que eu gostaria de fazer. Mas muitas vezes nós não damos conta, diante das nossas decisões, das nossas escolhas, que ao invés de estar voando, a gente está amarrado em uma situação aqui, em outra situação ali, e na maioria das vezes são situações que implicam muito mais a nós mesmos, as nossas vontades, do que a nossa luta contra o mundo e contra o demônio. O nosso pior inimigo somos nós mesmos, porque muitas vezes os nossos interesses se confundem com os interesses de Jesus. E pensando naquela lógica do amor e do ódio do Evangelho, eu encontrei hoje uma frase de São Gregório Magno que eu achei muito interessante. Ele fala mais ou menos assim, que o ódio pode ser uma forma de amor, pois é o amor que nos leva a nos decidir totalmente pelos caminhos de Deus. Ou seja, nós precisamos ter um pouco desse ódio sadio por nós mesmos, um pouco desse ódio sadio pelas coisas que o mundo nos oferece, mas ao mesmo tempo entendendo que tudo é dom de Deus. E é por isso que toda a nossa vida precisa ser uma oferta a Deus. Fazer sacrifício, no fundo, é isso, é um dom que eu devolvo a Deus. É um sacro ofício, é um serviço sagrado. Muitas vezes nós levamos pelo lado negativo, e é por isso que ser cristão às vezes se torna um peso, às vezes se torna um fardo. Porque nós ficamos pensando só na dor da renúncia, na tristeza da renúncia, e nós esquecemos de ver a alegria da liberdade que nós encontramos em Cristo, à medida que nós vamos nos desapegando do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa busca pelo primeiro lugar, como nós escutamos no Evangelho do domingo passado. Então, à medida que nós vamos nos despojando disso, nós vamos nos tornando mais livres no amor. E, como disse São João da Cruz mesmo, a alma que ama não se cansa, porque o amor não nos cansa. E mesmo com todas as dificuldades, a gente pode dizer até como Santo Agostinho diz, Senhor, é duro te seguir, dói, mas é impossível te deixar. Porque o amor de Deus é um amor que encanta o nosso coração. E só sendo tocado por esse amor, só sendo movido por esse amor, que nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira liberdade de viver como um filho de Deus. E o nosso caminho, enquanto cristãos, muitas vezes a gente é um pouco apressado. Nós queremos já chegar na alegria da ressurreição, mas esquecemos que precisa passar pela morte primeiro.
Nós queremos antes a porta larga, mas esquecemos que para chegar na porta mais larga, naquilo que é mais confortável, nós precisamos passar pela porta estreita. E aí no nosso dia a dia nós vamos encontrando às vezes situações em que nós preferimos agir conforme as nossas vontades, os nossos impulsos, e vamos deixando de lado aquilo que é a vontade de Deus para nós. E, consequentemente, nós vamos nos frustrando, nós vamos nos decepcionando, e aquilo que é a felicidade que as pessoas mais almejam acaba se tornando a maior tristeza da vida delas viver. Eu acho que o que resume muito é nós nos perguntarmos todos os dias. Eu poderia aqui citar várias situações do nosso cotidiano, mas é perguntar a cada situação, o que Jesus faria no meu lugar? Essa pergunta é muito famosa. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria nesta situação? E se eu sei que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, então é óbvio que à medida que a minha vontade vai se conformando à vontade dele, automaticamente essa liberdade, essa alegria em pertencer a Deus, ela vai se instalando. Não quer dizer que eu estou livre dos sofrimentos, não quer dizer que eu estou imune à tristeza, não quer dizer que eu estou imune às tempestades, mas quando as tempestades virem, quando as dificuldades virem, eu posso fazer como Jesus fez quando ele estava no barco lá com os discípulos, descansar minha cabeça e saber que a tempestade ela vai passar. E quando eu estou com Jesus, o que poderá nos derrubar, o que poderá nos abater? Né? Até uma música que diz: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, porque a minha força e vitória é Jesus. Muito obrigado, Mateus. Sempre também, como você veio bem preparado para responder essa pergunta. E é bem óbvio que a sua resposta certamente fecha todo o caso aqui, né? Eu gostei como você colocou, você citou, né? O amor não se cansa. E diante dessa realidade de ter esse grande amor por Jesus, a gente nunca vai se cansar carregando a cruz, né? E caminhando atrás de Jesus, porque o amor não se cansa. A gente carrega essa cruz por amor de Jesus, né? A gente vai caminhando atrás dele, porque a sua graça basta. Assim, resumindo toda a palavra de Mateus, não existe uma cristianidade sem as cruzes, não existe. De fato, é a cruz que define a nossa religião, a mesma cruz que o nosso Salvador morreu. Essa cruz que cada pessoa vai carregando com a graça de Cristo, e tudo isso tem como base o amor. Se não tiver amor, então será tudo inútil. Muito obrigado, Mateus. Que Deus te abençoe pela sua colocação. E aí, Marco, o que você diria, resumindo em poucas palavras, tudo o que estamos dizendo aqui essa noite? Olha, queria eu poder falar tão bem quanto o Mateus e a Jaqueline, né? Falar tão bonita assim, né? Sobre Deus, sobre tudo o que foi dito aqui, né? Como eu não consigo, eu vou tentar ser o mais didático possível falando aqui, né? Foi como o próprio Padre Chinaka disse, né? O evangelho de hoje é importante porque é evidente que Jesus não está pedindo ódio a ninguém, né? Muito menos que essas pessoas que estamos ligados por laços de amor, né? No entanto, ele está sim exigindo que nas relações familiares elas não nos impeçam de aderir ao reino. E nesse caso, se necessário tivermos que escolher, essa prioridade deve ser sempre do reino, né? Pois o nosso compromisso deve ser em primeiro lugar com nosso Senhor Jesus Cristo. E optar pelo reino, como foi dito aqui, não é um caminho de facilidade. E por isso talvez não seja um caminho que todos aceitem seguir. É exatamente por isso que Jesus recomenda pensar muito bem as implicações e as consequências de se escolher viver pelo reino, pois ao adentrá-lo, sua vida não é mais sua, ela passa a ser uma ferramenta a serviço de todos,
pois você passa a viver pela necessidade dos irmãos, né? Aí a parábola do homem que antes de construir uma torre pensa se tem como terminá-la, e a parábola do rei que antes de partir para a guerra pensa se pode opor-se a outro rei com forças superiores. Essas parábolas, padre, convidam todos os pretendentes ao reino a tomar consciência da sua força, da sua vontade, da sua decisão em corresponder aos desafios do evangelho e em assumir com radicalidade as exigências que esse reino propõe, né? E sim, concordo com o que o Mateus diz, com o que você diz, né? A própria Jaqueline, nessa bela espiritualidade que ela colocou, né? Não existe cristianismo sem cruz. Não existe catolicismo sem cruz. Jesus jamais nos prometeu o paraíso aqui nessa terra. Nesse mundo nós temos grandes alegrias, mas a maior parte da vida é luta, decepções, lágrimas e perdas. A voz suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E por melhor que uma vida seja, seu desfecho material é um só, o túmulo. Somos pó e ao pó voltaremos. E outra, é somente na cruz que se descobre o amor de Deus. Precisamos sempre lembrar isso. Por essa razão, devemos pedir a Deus a graça para viver a virtude da mortificação, entendida como um aprender a sofrer pacientemente, sobretudo diante de fatos e eventos que escapam ao nosso próprio controle. Muito bem, muito obrigado, Marco, por esse resumo que você acabou de fazer. E eu confesso que essa atividade dessa semana é uma das belas atividades que já fizemos, né? Verdade. Os nossos convidados aqui, os convidados que chegaram aqui bem preparados, né? O Marco, a Jaqueline e o Frei Mateus. Eu quero agradecer vocês, minha gratidão bem especial para vocês, pelo tempo que vocês também sacrificaram para estar conosco, né, para que possamos gravar este vídeo. Eu sei que realmente todo mundo é ocupado, todo mundo tem que fazer algumas coisas. Até o Frei Mateus parece que chegou essa convite em cima da hora, ele aceitou entre os trabalhos da faculdade, entre muitas coisas. Eu quero agradecer, né, porque do jeito que ele respondeu, parece que ele tinha bastante coisa a fazer, mas ele mesmo aceitou. Eu agradeço isso pela disponibilidade dele sempre, né? Também a Jaqueline, né? Como que ela é sempre bem ocupada com o trabalho, com muitas coisas, até conseguiu, né, fazer alguma coisa bem inspirada que está inspirando a nossa audiência. E o Marco também, muito obrigado, que Deus te abençoe sempre, pela sua presença aqui no nosso canal. E, queridos irmãos e irmãs, estamos já no mês da Bíblia. E mais tarde a gente vai ver uma proposta para que possamos crescer juntos, né, nesse mês da Bíblia, algumas atividades bíblicas para que possamos crescer juntos e deixando essas frases, essas falas, né, aos poucos no nosso canal. Agora se inscreve no nosso canal, não vai precisar receber o link, só inscrever no nosso canal e apertar o botão das notificações para ser a primeira pessoa a ver os nossos vídeos que vamos postando agora nesse mês da Bíblia. Está nas nossas mãos, né, de conhecer bem essa palavra de Deus, que realmente é o alimento das nossas almas. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados. Agradeço a todos os presentes aqui, a Jaqueline, mais uma vez ao Frei Mateus, Padre Chinaca, pelo convite. Muito me honra a presença de vocês aqui, de estar com vocês aqui também falando sobre a palavra de Deus. Eu aprendo muito com vocês, aprendi muito essa noite aqui também com vocês, e agradeço sempre pelos convites. Da minha parte é sempre prazeroso estar aqui, né, e conte comigo sempre que puder. Para o pessoal que nos assiste, peço para vocês mais uma vez aquela missão de sempre, né, do Triplo C: curta, compartilha e comente esses vídeos,
se inscreva no canal do Padre Chinaka para receber os vídeos, dar engajamento ao canal. Tudo que vocês escrevem lá, a gente consegue ler, a gente consegue verificar as perguntas, as dúvidas, muitas vezes a gente consegue responder e viram até vídeos, quem sabe mais para frente aí, mês da Bíblia, leiam a Bíblia, né? Tentem fazer uma leitura espirituosa da Bíblia, meditativa da Bíblia, isso ajuda bastante para o próprio entendimento, né? E por fim, eu quero agradecer a todos aí pela paciência aí de suportar esse que vos fala e fala tanto aí para vocês, né? De qualquer forma, eu agradeço imensamente a participação aí. Hoje foi bem bacana. Também agradeço ao Padre Chinaka pelo convite. Saiba, Padre Chinaka, que não é um tempo gasto, não é um tempo perdido, mas é um tempo que nós ganhamos. Falar da palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, é sempre um ganho para nós. Então, muito obrigado. Obrigado também ao Marco, a Jaque, que me ajudaram também a crescer na fé e a chegar a uma conclusão que eu ainda não amo a Deus o suficiente. A gente tem muito ainda, muitas cordinhas ainda a serem desfeitas em nós. Então, que este momento nos conduza também a uma oração de entrega a Deus, a um desejo cada dia mais profundo de amar a Ele com todo o nosso coração, com todas as forças da nossa alma, com todo o nosso entendimento, e que pelo menos, meditando esse evangelho desse final de semana, nós consigamos tirar algumas cordinhas de nós, aquilo que ainda nos prende e aquilo que ainda nos atrapalha de viver na presença de Deus, em liberdade, em alegria, seguindo a vontade dEle. Obrigado a você também que nos acompanhou. Reafirmo aqui o pedido, curta, compartilhe, comente para que mais pessoas possam ser atingidas, possam ser tocadas pela palavra de Deus. Obrigado. Também quero agradecer ao Padre Chinaka, meu filho, o Frei Mateus, o Marco, um prazer encontrar ele hoje, uma bênção muito grande para todos nós, somos uma família de fé, família de Deus, né? E a gente vai somando um com o outro para que o reino de Deus aconteça, né? E foi uma reflexão maravilhosa, também aprendi muita coisa, né? E pedi para Deus a graça da perseverança final, que realmente a gente possa amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, que possamos também testemunhar o amor dele no mundo, né? Esse é o que vale a pena. Muito bem, muito obrigado. E vamos encerrar com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.